Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Bicinha. Hoje estou aqui no estúdio da TV Cidade Farroupilha para a gente fazer um formato de gravação um pouco diferente do que eu apresentei até hoje para vocês. Então, hoje a gente vai fazer um formato via Zoom. Eu vou entrevistar via Zoom uma mulher sensacional. Conheço ela há pouco tempo, mas já amo acompanhar ela no Instagram. Ela vai deixar o Instagram para você acompanhar também, porque vale muito a pena. Eu estou amando, devorando os conteúdos dela. É Fernanda o nome dela, de Caxias do Sul, aqui pertinho da gente. Ela é mãe também e ela tem um trabalho sensacional. Por isso eu convidei ela para vir falar para vocês, para abranger um pouco mais também o conhecimento e chegar até vocês, se vocês ainda não conhecem o tipo de trabalho que a Fernanda faz. Fernanda, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui conversar comigo, com nós mães. Seja bem-vinda ao Consultoria de Mãe. E eu gostaria que tu se apresentasse para o pessoal, falar quem é a Fernanda, o que a Fernanda faz, né? Tu viu que eu não falei, justamente para te poder se apresentar e falar o que tu faz para a gente. Olá a todos. Eu que agradeço o convite, Gabi. É um prazer poder falar um pouquinho aqui contigo sobre a minha história e o que eu percebo desde que eu comecei a encarar aí as redes sociais é que as pessoas se conectam com histórias, né? Então, muitas vezes a nossa história acaba ajudando muitas outras mulheres, muitas outras mães, né? E a minha história é um pouquinho longa, né? Bom, eu sou Fernanda, me chamo Fernanda Menegas, eu sou de Caxias do Sul, natural daqui, tenho 37 anos. E a minha busca, ela começou lá na adolescência. Eu trabalho com terapias naturais, né, com práticas integrativas, e a minha busca começou lá na adolescência, né? Então, eu comecei procurando ajuda por uma questão que eu não conseguia resolver em casa, sozinha, e naquela época, coloca aí uns 20 anos atrás, né, eu tinha mais ou menos uns 17, 18, era realmente desafiador tu procurar ajuda terapêutica, psicológica, porque não era bem visto ainda naquela época, né? E como eu não estava conseguindo lidar com as questões que eu estava tendo em casa, eu fui procurar ajuda e encontrei uma terapeuta, que é uma terapeuta que eu tenho ela até hoje, aqui pertinho de mim, que ela trabalhava já com essas práticas naturais naquela época. Então, ali eu comecei a conhecer os cristais, os óleos essenciais. Ela trabalhava comigo florais, ela mesma manipulava, porque não tinha ainda, né, manipulação de florais por aqui. Então, ela tinha estudado na Espanha, enfim, a naturopatia, que era chamada naquela época, né, que é um curso técnico. E aí eu comecei a me encantar por esse mundo, porque eu percebi a transformação que isso foi trazendo para a minha vida, né? Então, aí que começou a minha busca por isso, né? Por essa parte que ela não é só profissional, ela é muito pessoal também, porque a transformação pessoal que acontece a partir disso é muito grande. E lá pelos meus 21, eu comecei a fazer, quando eu saí do colégio, eu comecei a fazer administração, fiz 2 anos e pouquinho ali, e aí eu conheci este mundinho. E um dia, pesquisando, eu encontrei um curso lá em Florianópolis, em São Paulo, que se chama Naturologia Aplicada, que é uma graduação. E naquela época, eu sempre vou falar naquela época, era muito, ainda estava começando, né? Nossa, quem tem graduação tem tudo. Então, hoje a gente já tem uma visão diferente, que não é necessário, né? Mas naquela época era muito necessário isso para ter uma posição, né, profissional. E aí eu encontrei essa graduação que trabalhava justamente toda essa parte, tanto fisiológica, né, anatomia, fisiologia, neurofisiologia, histopatologia, toda a parte de humanas, mas ela trazia 3 pilares, que foi o que me conquistou, que é a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, e a física quântica, que a gente chamava de medicina energética.
E dentro dessas possibilidades todas, a gente estudava várias terapias, né? Que daí são a parte prática, que era mais para o final do curso, que daí foi, então, mais de 10 tipos de terapias que a gente aplica em consultório. Dentre elas, florais, aromaterapia, enfim, reflexoterapia, massoterapia, várias terapias, né? Que a gente entra no mundo das terapias. E esses 5 anos, que foram 4 anos e meio de faculdade, eles foram totalmente uma imersão, né? Porque tudo que a gente faz ali é para a gente, então é tudo, a gente se aplica aquilo. Então, são 5 anos de terapia intensiva. E é bastante tempo, né, Fernanda? 4 anos e meio de segunda a sábado. Nossa. Todos os dias tinham aula. Uhum. É bem intenso, assim. E o último ano, os últimos 2 anos tinham as clínicas, né? Que daí a gente atuava dentro de uma clínica que tem lá, que é a clínica naturológica, que no fim ela se fundiu com psicologia e outras, né, dessas áreas, que daí tinham todos esses setores trabalhavam na mesma clínica. E também no último ano que eu estava lá, a gente já estava abrangendo, já estava atendendo em SUS, nos postos de saúde, nas UBSs, né? E também em hospitais, o HU da Federal, a gente atendia lá dentro. Ah, a gente atendia até lá, tu foi até Florianópolis? Tu foi até Florianópolis estudar? Sim, eu morei lá. Daí eu fiquei lá mais tempo que isso, né? Mas eu morei lá, fiz a minha formação lá, enfim, vivenciei esse outro mundo lá, né? Porque naquela época era bem diferente a energia e a aceitação dessa parte mais energética, emocional, de que as emoções tinham um poder muito grande sobre nós. E aqui ainda estava muito fechado, lá era muito aberto. Essa parte de promover saúde, essa parte de prevenir doenças e não de tratar, né? E aqui a gente ainda estava muito no tratar, muito na medicina alopática mesmo, né? Na tradicional. Enfim, quando eu completei esses 5 anos, deu uns 6 anos, eu resolvi voltar para cá. Algo me puxava, algo sempre me trouxe de volta para cá, né? Mas na época eu ainda tinha um conflito muito grande, porque eu já tinha comprado a ideia de que aqui as pessoas não aceitariam o meu trabalho. Olha que interessante, né? Então, eu tinha comprado essa ideia de que aqui ninguém entenderia a minha profissão, de que aqui não teria essa aceitação porque as pessoas não conheciam, de que lá era muito mais expansivo, de que lá eu estava nessa. Então, o que aconteceu? Em vez de tu lidar como algo, é novidade, vou lá e vou ser pioneira, tu estava pensando ao contrário. Exato. Na verdade, inconscientemente, sim. Mas conscientemente eu vim com essa pilha aí que tu falou. Eu vim assim, não. Maravilhoso. Eu tinha projetos prontos na minha mão, que foram os projetos que a gente foi apresentar para os secretários de saúde de lá, eu ia junto com as professoras, né? Eu fazia parte da equipe que ia apresentar dentro das UBSs, que ia apresentar dentro dos hospitais, e sempre era muito bem aceito. Por quê? Porque tinha toda uma egrégora, né? Tinha os professores, tinha a coordenadora do curso, o reitor da universidade, era toda uma egrégora, porque a universidade era lá, que era, talvez por isso, naquela época, foi mais bem aceito lá. Enfim, eu sei que era muito fácil a gente entrar, porque primeiro a gente começava atendendo os funcionários, as enfermeiras, os médicos, a gente abria os atendimentos para eles. E passado um mês de atendimento para esse público, aí eles decidiam se abrir para a população ou não, e sempre abria, porque eles sempre tinham resultados, né? Sim. Então, daí eu vim com essa pilha toda, vim cheia das coisas, né? Marquei reunião com a secretária da saúde, fiz todo, né? Estava toda motivada, mas a verdade é que aqui talvez eu tivesse que ter preparado melhor o campo, não sei. Eu sei que aqui não fechou, não deu certo as ideias que eu tive,
E realmente eu comecei a me sentir mais enfraquecida nesse sentido da minha profissão aqui. E aí, o que acontecia? Eu ficava um tempo aqui, atendia um pouco, e aí eu voltava para lá. E aí eu morava um pouquinho lá. Daí, quando dava 1, 2 anos, eu voltava para cá. E eu fiquei nesse vai e vem até 2013. Nossa, um tempão. Eu me formei em 2009. E eu fiquei nesse vai e volta até 2013. E daí, quando eu cheguei aqui em 2013, eu vim eu já estava cansada. Eu já estava cansada, eu já estava olhando e eu ainda tinha um pé atrás aqui, mas eu sabia que tinha algo que eu precisava resolver aqui, eu tinha questões aqui que sempre me chamavam de volta, né? E aí foi quando eu conheci, na época, em 2013 mesmo, metade de 2013, eu conheci o que hoje é o pai dos meus filhos. Então a gente se conheceu e foi um encontro muito intenso, enfim, a gente logo, um ano a gente noivou, outro ano a gente casou, e logo que eu casei, eu engravidei do Bento. Então foi no primeiro mês ali que a gente casou e engravidei do Bento. E aí vem a Fernanda mãe, né? O Bento foi meu primeirão, ele está com 5 anos agora, ele nasceu em 2016, fevereiro. E vamos combinar que a maternidade, eu acho que foi a transformação maior de toda a minha história. Por mais que eu achasse que não, né? Meu Deus, olha tudo que eu já vivenciei até aqui, olha toda a terapia que eu já fiz. Não adianta. A maternidade, ela é uma desconstrução do eu, né? Com certeza. Eu falo muito, Fernanda, lá no meu Instagram, justamente isso. Que somos uma pessoa até ser mãe, né? Até engravidar, né? Depois Exato. que você engravidou, não precisa nem nascer. Já na gestação, você já está começando a transformação, né? E aí, quando nasce, vem o boom, né? É outra pessoa. E aí, eu sempre falo aqui no meu programa e no Instagram, cada uma tem o seu tempo de se aceitar e se identificar como uma nova pessoa, porque você não vai ser mais a mesma Fernanda, a mesma Gabriela que era antes de ser mãe. Então, é difícil a gente aceitar isso, né? Cada uma tem o seu tempo, é muito difícil. Tem um tempo e um processo. Um processo. E é muito difícil se você lutar contra isso, lutar contra a aceitação de que você não vai ser a mesma pessoa, demora mais ainda, né? Esse processo de entender que é outra pessoa. Tem que buscar quem é essa nova pessoa, né? Exato. Aí vem a reconstrução do eu, né? Isso aí. E daí é bem isso, porque na verdade é como se tu tivesse que ressignificar tudo até ali, né? Tudo, todas as áreas da tua vida. Para mim foi assim, né? Tô falando por mim, mas eu percebo em outras mães também. É uma ressignificação de tudo. É como se desmoronasse. Exato. E aí tu precisa olhar para cada área e dizer, beleza, aqui eu tenho que ir por aqui, eu tenho que mudar isso, aqui é isso. E tem um novo papel que é o mais importante naquele momento, que é o ser mãe. Exato. E o ser mãe, ele é algo. Por que ele é tão transformador, né? Porque é uma doação total. É uma doação total. Tu não tem mais a tua vida. Não é o eu primeiro. Tu tem que matar o teu ego, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Tu tem que matar o teu ego naqueles primeiros meses, anos, enfim. Daí é o processo de cada uma, né? Mas muitas entram em depressão pós-parto, com certeza por isso. A gente tem muitos casos que uma vez não se falava tanto sobre isso, né? Mas hoje, como é mais aberto, é muito mais fácil de tu perceber o puerpério das mulheres como é desafiador. Né? Não se falava disso antigamente. Sim. Enfim. Mas é um processo muito importante, né? E a mulher, ela tem que ser vista, ela tem que ser olhada nesse momento, né? Ela precisa de um apoio também. Exato. Não para cuidado, nem tanto para o cuidado do filho, mas é tudo ao redor, o que está acontecendo ao redor, porque ela precisa abdicar disso para conseguir dar conta daquilo. O que eu falo, né? Muito, Fer, o que eu prego muito lá no meu Instagram e falo muito para as mães você precisa de ajuda, sim,
precisamos de ajuda no puerpério, mas você precisa de ajuda para cuidar das coisas ao redor. É isso que você falou. E muita gente pensa, não, vou chamar minha mãe, vou chamar minha amiga para cuidar do meu bebê. Não, o bebê precisa de ti. E você precisa de ajuda com o restante, porque é uma doação ao bebê, né? Exato. Principalmente os primeiros meses, né? Que são sobrevivência total. Verdade. E aí, olha o que aconteceu. Aí o Bento nasceu, coisa mais linda do mundo. Eu tive um parto normal, tranquilo, tudo certo. E eu sempre digo que é um portal que acontece ali, né? É um portal para um mundo novo, o nascimento. E aí ele veio e mudou tudo, já começou a mudar tudo. Quando ele estava com 10 meses, eu engravidei da Luísa. E aí, essa segunda gestação da Lulu, que é minha luz, ela foi desafiadora. Foi desafiadora porque não era, claro que não era algo que eu estava esperando diante de todo o quadro, mas foi algo que aconteceu. E num primeiro momento eu rejeitei aquilo. Eu tive uma sensação de eu não vou dar conta disso, eu não vou conseguir. E eu pensava isso com um bebê mamando no meu peito, tu entendeu? Ele tinha 10 meses. Ele estava recém começando a querer caminhar. E daí eu comecei eu tive num primeiro momento esse desespero e essa rejeição. E aí eu levei um tempo ali para aceitar isso. Eu demorei um tempo para contar que eu estava grávida, inclusive. Até que veio, né? Veio uma aceitação. Mas eu vou te dizer que a gestação inteira da Luísa, para mim, foi muito desafiadora. Foi bem diferente da gestação do Bento, foi bem tranquila, assim. Mas era interno, porque era aquele apanhado de emoção. No meio disso, eu descobri várias outras questões financeiras, várias outras questões no meu casamento que daí começaram a pesar mais nisso também. E aí eu comecei a me questionar a minha vida, tu entende? Porque daí eu já estava sem atender com um bebê e grávida de outro, né? De outro bebê. Então eu comecei a questionar muito, muito na segunda gestação. Aquela coisa do, beleza, quem sou eu? É isso aí, eu estava no básico, entendeu? Voltei lá para o básico. Quem sou eu? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu quero aqui? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com tudo isso aqui? E aí veio a Lulu. Ela veio em setembro de 2017. O Bento vem em fevereiro de 2016, a Lulu vem em setembro de 2017. E eu tenho uma foto que eu amo ela, esses dias até eu vi ela de novo, aí eu no hospital, eu tive ela de parto normal também. Eu no hospital, segurando um cada lado, mamando um em cada peito. Que legal! Porque o Bentinho continuou mamando por mais uns 6 meses ainda. Ele só desmamou com uns 2 anos. Então, eu comecei a amamentar 2. E é muito engraçado, porque eles têm muito parece uma relação de gêmeos mesmo, sabe? Porque ele é um muito conectado no outro. É muito forte a conexão dos dois, assim. É muito interessante ver. E aí a Lulu nasceu, e aí minha vida profissional estava virada num buraco negro, né? Porque eu não estava mais atendendo, já não sabia mais o que eu queria fazer, eu já estava totalmente perdida na minha vida, assim. E aí eu escutava muito uma voz, uma intuição, um sopro, né? Alguma coisa que me dizia assim, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso eu escutava desde o final da gestação dela, no último mês. Quando ela nascer, as coisas vão melhorar muito. E eu sempre gravei aqui que quando ela tivesse 6 meses, eu ia voltar para o que eu queria. E aí eu conheci Axis, as barras, né? Que essa intuição, ela vinha muito forte, foi me trazendo... essa intuição, ela vem e ela te traz consciências, ela te traz ideias, ela te traz insights, né? Quando tu faz as perguntas. E aí veio o nome de uma pessoa na minha cabeça, que era essa minha terapeuta lá, dos 17, 18 anos,
E foi quando eu disse, mas imagina, como é que eu vou saber onde é, como é que eu vou achar essa pessoa, né? Porque fazia uns 8 anos que eu não entrava em contato com ela. E daí veio o número dela daquela época, de celular. De 2004, sei lá, que época, eu tinha uns 17, 18 anos. E daí veio o número dela, eu disse, mas imagina que ela vai estar com o mesmo número. Capaz, né? 20 anos? Não. E aí foi que eu disse, bom, vou tentar. Botei no meu WhatsApp e puxou ela, puxou a fotinho dela. Eu disse, olha, Deus, obrigado. Chamei ela, marquei uma sessão e aí ela começou a me atender de novo. E aí as coisas começaram a fluir muito, muito. E aí foi que eu voltei a atender, né? Eu voltei a atender lá no início de 2018. E era bom, porque daí eu conseguia ter os meus horários com a Luísa, ela continuou mamando até os 2 anos também, mas eu era mais flexível para mim, né? Eu conseguia ter os meus horários, eu conseguia ter um tempo com ela, as coisas, o financeiro foi se reerguendo de novo. E aí foi que eu entrei para as práticas mais energéticas, que são as que eu atendo hoje, que daí eu fiz o meu primeiro curso em 2019 do Theta Healing. Na sequência, eu fiz o DNA básico, na sequência, eu fiz o avançado, depois eu fiz terapia multidimensão, tudo em 2019, minha filha. Eu fiz todos os cursos que tu imaginar em 2019. E daí no final de 2018 foi que eu me separei. Eu voltei a atender e eu voltei a praticar o que eu não praticava mais há um tempo, né? Eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a meditar de novo, comecei a fazer as meditações de cocriação, mergulhei de novo nesse mundo que estava lá engavetadinho. Esquecido. E aí as coisas começaram a mudar, guria, em todos os sentidos, e um deles foi o meu casamento. Eu sentia que foi se afastando naturalmente, a gente foi se desconectando, porque eu lembro muito bem, ele não queria seguir comigo, entende o caminho. Eu tentava passar as coisas para ele, ele não me acompanhava, ele não queria aquilo. E a gente não tem como mudar o outro, né? Então, naturalmente, essa energia ela foi se desconectando. E final de 2018, daí, ele pediu para se separar, né? Porque talvez se fosse eu naquela situação, a Luísa recém fez 1 ano, o Bento com 2 anos e meio, eu não teria essa coragem, né? De me separar naquele momento. Voltando a atender. Opa, apagou? Opa. Voltou. Voltamos. Voltou. Daí, então, foi que a gente se separou e as coisas, num primeiro momento, eu me senti desestruturada, sim. Me questionei algumas coisas, mas como eu já tinha as ferramentas, né? Eu já tinha mais ferramentas à mão, logo eu me reergui. E aí foi que eu fiz toda aquela cambada de curso em 2019, fiz barras de Axis também, as 3 formações. 2020 eu entrei facilitando cursos, né, de barras, e meus atendimentos só foram, né, progredindo, assim. E os meus 2, maravilhosos, eles são incríveis, é muito legal, porque eu consigo ir passando várias consciências, várias coisas para eles, e é muito engraçado como eles aprendem muito rápido, né? Que legal. É muito interessante. A Luísa fica o tempo inteiro, ela traz, não sei o que outro dia eu falei, nossa, mas como tá demorando isso? E ela olhou para mim e falou assim, 3 anos. Como pode ser mais fácil, né, mamãe? Que amada! Eu falei, como pode ser mais fácil, entendeu? E aí eles pegam tudo, porque eu sou isso, né? Eu vivo isso em casa também. Sim. Outra questão é que eu sempre brinco, né? A gente tem muitos traumas de infância que são os eu sou, né? Porque o que é? A mamãe disse que eu sou hiperativa, então eu sou hiperativa. Então a gente vai carregando tudo isso que falam de nós. Às vezes e a gente traz isso e a gente não é, porque aquilo a gente comprou como verdade e a gente começa a agir daquela forma para honrar pai e mãe, para honrar aquelas pessoas. Então, a gente não é, só que a gente precisa de muita terapia para descobrir essas coisas, né? Aí eu fico pensando, como seria poder facilitar isso para as crianças, né? Porque
cara, eles já vão crescer com uma autonomia, um empoderamento, né? Uma capacidade de ação muito maior. E daí eu sempre falo, quando eu brinco, eu falo alguma coisa para eles, assim, eu sempre digo, tá, mas tu é isso? Não, tu não é, tu está. Aí outro dia, muito engraçado, a Luísa olhou pro Bento e falou assim, ai, como tu é chato, mano. Aí ele olhou para ela assim e falou bem sério, eu não sou chato, eu estou chato. Amado! Eu falei, é isso, Tá certo, é isso. né? Que bom. Eu fico muito feliz, eu comemoro quando eles usam. E diz como é que é. Tu atende só online ou presencial, Fer? Como é que é? Presencial e online, se preciso, sim. Eu tenho os atendimentos online, tipo, eu atendo uma de Portugal, atendo uma na Austrália, mas, se possível, eu gosto de atender presencial, porque daí eu consigo também usar técnicas energéticas que requerem o toque, né? Então, eu gosto do presencial. Entendi. Mas, assim, se alguma mãe está assistindo e quer te procurar para um Sim, online... eu atendo online. Entendi. Eu atendo online, tranquilo. Porque a gente tem várias ferramentas verbais que, por si só, né? Tu já deu uma olhada no meu Instagram e eu acho que já pegou alguma coisa lá, né? Porque Sim. as ferramentas verbais, elas são tão ou mais importantes do que essa experiência do toque, né? Das Sim. energias. Porque elas transformam o teu dia a dia, né? São ferramentas que tu vai utilizando no teu dia que vão facilitando, né? Facilita. Sim. Fer, tu quer deixar o teu Instagram para as meninas te acompanharem e ver o teu trabalho, entender um pouco mais Claro. do que tu falou, né? Porque a Fernanda trabalha com tudo isso que ela falou, muita coisa, né, Fernanda? Não é só terapia, não é um tipo de terapia, não é só cristais. Exato. Né? Chega um momento da vida que agora é tudo, entendeu? É a terapia da Fernanda. Eu utilizo o que se requer. E é fantástico, porque é justamente isso. Você chega com um problema, ou enfim, o que você procura, Fernanda, para resolver alguma coisa, e ela não tem só uma técnica, só uma teoria para aplicar. Então, assim, você viu quanto conhecimento ela tem, quanto curso, quanta bagagem de vida, inclusive, né? Não só teórica, né? Uma bagagem de vida que vai conseguir ajudar você que precisa, alguém, você que vai procurar a Fernanda. Então, por isso, procura o Instagram dela, ela conversa por lá, ela já conversou comigo por lá, então ela é super acessível. Não precisa ter medo, assim, a Fernanda não é aquele tipo de terapeuta que você manda mensagem, depois de 15 dias eu retorno, né, e uma secretária falando, não, a Fernanda responde ela mesmo. Às vezes dá umas horinhas, né, Gabi? Dá umas horinhas, mas eu respondo. Isso é comum, né? Tu também tem um monte de coisa para fazer, não trabalha só com o Instagram, né? O Instagram é sua ferramenta de divulgação, né? Exato. Né? Então, as mães entendem isso. Quer deixar para nós o teu Instagram, Fê? Claro, é Fernanda _ Menegas, que é G-A-Z no final. Certo. Fê, tu quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso... Acho que eu falei bastante, né? Eu adorei conhecer a tua história, um pouco da tua história. Ai, que bom. Eu já te acompanho lá, que nem eu te disse, te acompanho há pouco tempo, mas te acompanho já no Instagram e vejo que tu já comentou alguma coisa da tua história de vida, né? Mas achei muito legal tu contar como tu chegou à tua parte profissional, né? Como tu trouxe a tua maternidade e a tua parte profissional até hoje. Como a Fernanda Menegas chegou a ser a terapeuta que é hoje, né? O que te influenciou. Então, isso ajuda as mães a entenderem, as mães que estão assistindo, que realmente a maternidade modifica a gente, é o que eu falo muito, né? E olha e as mães que daqui a pouco estão se sentindo perdidas, como você falou, que você se sentiu perdida lá no momento da gestação, que elas podem se encontrar, que não é para se afundar e estar perdida e continuar lá para baixo. Não, é ali que você encontra alguma coisa, alguma solução. A Fernanda está aqui, pode te ajudar, né, a encontrar uma solução para melhorar, né? Que não... Existe um caminho, né? E existem muitas ferramentas que auxiliam nesse caminho, né? Que é um caminho de volta ao lar. Eu sempre brinco, né? É um caminho de retorno. Então a gente percebe muita coisa fica. Eu sempre brinco que as nossas sombras aparecem durante a maternidade, a gestação e a maternidade. Elas gritam, né? E é esse encontro que às vezes confunde a nossa cabeça, que deixa a gente sem direção, né? Então, a gente acaba se perdendo do nosso eu quando a gente vem para a maternidade real, né?
Então é isso, é só esse reencontro contigo mesma, né? Eu gostaria muito de dizer que assim que essa volta ao lar, ela te fortalece muito, ela te deixa muito mais forte quando tu olha para tudo isso e consegue ressignificar tudo, sabe? E perceber a potência que tu é, que todas somos. Exato, todas somos, né? Eu sempre falo que mãe, quando a gente vira mãe, parece que tu ganha, não é um super poder, mas a gente fica muito mais forte, muito mais, né? Consegue. Parece que fica clara a nossa potência, ela vem para fora, né? Eu tenho essa realmente sensação. Eu tenho essa sensação, né? Que após a maternidade a gente, opa, peraí que tu veio para fazer alguma coisa, tu não veio na vida de passeio, né? É isso aí. Então tá, Fer, te agradeço o teu tempo, tua disponibilidade para vir falar aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Muito obrigada de coração, amei o nosso bate-papo. Espero que as mães tenham gostado também. Muito obrigada, Fer. Obrigada. Tá bom? Agradeço a todos. Então, até mais. Até. Até mais, meninas. Tudo de bom. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.